Imagine só, você passa meses vivendo uma vida de excessos, festas e noites sem fim. De repente, decide virar a página e mergulha de cabeça no universo fitness. Patrocinada por uma marca de suplementos, desfilando em eventos de moda e competindo como atleta, tudo parecia perfeito aos olhos dos outros. Por fora, uma imagem de sucesso e disciplina. Por dentro, um caos absoluto. Uma alma despedaçada, buscando desesperadamente algo que preenchesse aquele vazio. Foi aí que a onda do autoconhecimento e das curas espirituais me arrastou para um redemoinho sem volta. No começo, parecia inofensivo. Uma busca por paz, por respostas. Mas logo percebi que tinha caído em uma armadilha. Não era mais eu quem decidia, eram vozes, energias, algo que me puxava para um lugar escuro, assustador. Quando o sol se punha, o ambiente mudava. Pessoas ao meu redor começavam a se contorcer de formas que não pareciam humanas. Era como se algo as dominasse. Eu olhava ao redor, apavorada, me perguntando, onde eu fui me meter? Foi o momento mais aterrorizante da minha vida. Hoje, estou aqui para compartilhar minha história com você. Meu nome é Julie, e é um prazer apresentar Marana, uma mulher cuja trajetória é tão intensa que mal posso esperar para que você a conheça. Marana, seja bem-vinda. É um privilégio ter você aqui. Obrigada por aceitar o convite. Estamos ansiosas para ouvir o que você tem a dizer. Então, Marana, por onde gostaria de começar? Sua jornada, como a de muitos, começou na juventude, em meio a uma sensação de deslocamento, de não pertencer. Aos 12 anos, perdi meu avô, e uma onda de tristeza tomou conta da minha família. Uma escuridão que se espalhou como um veneno, atingindo a todos. Foi aí que o inimigo encontrou espaço para agir. A partir daquele momento, minha vida começou a desmoronar. Desenvolvi um transtorno alimentar, na esperança de que isso me fizesse sentir melhor. Mas só piorou. Afastei-me da família, mergulhei em um isolamento profundo. A depressão que se abateu sobre nós nunca me deixou. Era um peso constante, uma sombra que carregava dentro de mim desde criança. Eu não sabia como colocar em palavras o que sentia, só sabia que queria me livrar daquela angústia. E, na minha inocência, acreditei que ser mais magra, mais bonita, resolveria tudo. Na escola, era tímida, cheia de medos e inseguranças. Por ser quieta, muitos achavam que eu era arrogante. No 9º ano, fui agredida por um grupo de garotas. Socos na cabeça, humilhação. Naquele momento, me senti completamente sozinha, como se não tivesse ninguém no mundo. Uma vergonha profunda me consumia. Por que isso aconteceu comigo? Será que eu mereci? Guardei tudo para mim e afundei ainda mais na depressão. Mas era uma tristeza secreta. Por fora, eu me maquiava, me arrumava, fingia que estava tudo bem. Ninguém desconfiava do que eu carregava por dentro. O distúrbio alimentar continuou, e eu segui em queda livre. Até que, no 2º ou 3º ano do ensino médio, minha mãe percebeu que algo estava errado. Foi minha tia quem sugeriu que eu poderia estar deprimida. Fui levada a um médico homeopata, que me apresentou a práticas de cura indígena. Lembro-me de quando ela falou sobre animais de poder. Nunca tinha ouvido falar nisso. Ela me disse que o meu era uma girafa e que eu precisava me conectar com ela. Aos 14, 15 anos, acreditei piamente. Ela também mencionou que eu tinha um anjo da guarda chamado Frado, que estava sempre comigo e com quem eu podia conversar como se fosse uma pessoa real. Eu queria tanto melhorar que aceitei tudo sem questionar. Comecei a falar com esse guia e, sempre que via uma girafa, sentia uma conexão. Guardava tudo para mim, sem contar a ninguém. A escola seguia, e eu continuava mergulhada nesse universo espiritual sem nem perceber o perigo. No final do ensino médio, entrei em meu primeiro relacionamento sério. Achei que ele era o amor da minha vida, que nos casaríamos. Mas, depois de 1 ano e meio, descobri que ele me traía. Foi um baque enorme. Terminamos, voltamos, brigamos. Era uma relação tóxica, e meu transtorno alimentar, meu segredo mais sombrio, continuava ali, intocado.
Até que descobri que ele tinha outra namorada, e que nossas famílias sabiam de tudo. Ele vivia uma dupla vida. Foi devastador. Minhas inseguranças explodiram. Comecei a me comparar com as outras garotas, achando que não era boa o suficiente, bonita o suficiente. Ele ainda teve a audácia de me fazer acreditar que o problema era eu. Quando finalmente descobri a verdade, foi um alívio saber que não estava louca. Mas a dor da traição só aprofundou minha depressão. Foi então que minha tia, que tinha uma clínica de saúde e bem-estar, me indicou um hipnoterapeuta que trabalhava no mesmo prédio. Ele fazia uma técnica chamada Reiki, além de hipnose. Eu estava tão quebrada, tão desesperada por uma solução, que aceitei na hora. Lembro-me de me deitar para a sessão e sentir um desconforto imenso. Mas, como sempre, obedeci. Queria tanto me curar que faria qualquer coisa que me dissessem. Sem questionar, sem pensar. Era um padrão, eu buscava ajuda, mas entregava meu poder a quem prometia me salvar. As coisas nem sempre faziam sentido. Ele me deitou, colocou as mãos sobre mim, e a sessão, que deveria durar 1 hora, acabou se estendendo por quase 2. Lembro de pensar, nossa, que generoso. Tão caro, e ele me deu tempo extra. Que bondade! Aquela noite, porém, algo mudou. Eu estava dormindo quando senti uma presença pairar sobre mim. Não era como as paralisias do sono que eu já conhecia, dessa vez, havia algo mais. Algo sexual, uma sensação que nunca tinha experimentado antes. E, no fundo, eu sabia, deve ser ele. Mas, estranhamente, não senti medo. Apenas deixei acontecer. A presença tocava minha perna, como se fosse um homem, mas não um homem de verdade, era algo etéreo, uma energia masculina que se insinuava. E eu permiti. Voltei a vê-lo mais 2 vezes, até que não consegui mais. A cada sessão, o desconforto crescia. Ele me deitava e ficava atrás de mim, pressionando meus seios juntos. Que tipo de trabalho energético é esse? Eu me perguntava. Depois, desci as mãos até a linha da minha cintura, dizendo, tem um nó aqui. E tudo em mim gritava que aquilo estava errado. Até que, finalmente, não voltei mais. E, de alguma forma, enterrei a lembrança. Segui em frente, ainda quebrada, ainda perdida, afundando cada vez mais no ódio por mim mesma. Eu não me suportava. Não acreditava em nada, nem em Deus, nem em religião, nem em fé. A essa altura, me considerava ateia. Como acreditar em algo quando nem eu mesma me aguento? Pensava. Foi então que me agarrei ao fitness como uma tábua de salvação. Se eu ficar bonita, talvez me sinta melhor, repetia, como se a resposta estivesse no espelho. E me entreguei de corpo e alma. Por anos, alternava entre fases de festas e períodos de disciplina extrema. Até que, trabalhando na clínica da minha tia, uma cliente me apresentou ao irmão, um personal trainer que tinha seu próprio negócio. Vocês dois se dariam bem, ela disse. E nos demos. Ele era judeu, e por um tempo, fiquei com ele. Lembro de rir quando ele zombava de Jesus, e hoje me arrependo profundamente. Mas, naquela época, eu estava tão distante de Deus que não me importava. Não acreditava em nada. Nem em igreja, nem em dogmas, nem em esperança. Só no vazio. Foi um amigo dele que me apresentou ao yoga, depois de uma lesão. Entre uma tentativa de cura e outra, minha tia me levava a médiuns, eu fazia biofeedback, tomava gotas energéticas sob a lua, o yoga apareceu como mais uma promessa. E eu agarrei. Na primeira aula, de Hot Yoga, me senti em casa. Você é tão boa nisso, diziam os donos do estúdio. Deveria fazer o treinamento para professores. E meu ego inflou. Claro, por que não? Em um mês, mergulhei em um curso intenso. Aprendi sobre meditação, sobre os deuses hindus, sobre mantras. Hoje, sei que não dá para separar o yoga da sua essência espiritual, ele é baseado nas escrituras hindus, nas divindades, na busca por um estado de transcendência. Mas, na época, aquilo me deu um alívio temporário. Durante um mês, vivi em uma bolha de falsa iluminação.
Nas meditações em grupo, sentíamos energias se movendo, mãos se aquecendo, uma conexão que parecia mágica. E eu me agarrei a isso como se fosse a resposta. Mas, assim que o curso acabou, veio o baque. A queda foi brutal. E, mesmo assim, me tornei professora de yoga. Encontrei mantras hindus em algum lugar, talvez em uma aula, e comecei a usá-los nas minhas práticas. As pessoas adoravam. Mas minha vida continuava um caos. O transtorno alimentar seguia firme, escondido de todos. Eu era um poço de contradições, ensinava a cura para os outros enquanto me afundava em autodestruição. Durante as aulas, senti aquele raio momentâneo, uma sensação de poder e paz que evaporava assim que saía do estúdio. E o ciclo recomeçava. Foi na clínica da minha tia que conheci uma mulher que mudou tudo, ou pelo menos, foi o que pareceu. Ela me disse: "Você é jovem, precisa viajar, viver." E, uma semana depois, estávamos em Miami. Foi lá que ela me levou a um lugar chamado Nit Chakra. Fiz Reiki, terapias energéticas, experiências que nunca tinha imaginado. Ela falava daquilo com tanta convicção que eu me deixei levar. Quando voltei ao Canadá, trouxe cristais pela primeira vez. E, por um tempo, morei com ela. Foi quando ela me apresentou ao conceito de amor próprio. E eu, que nunca tinha conhecido o verdadeiro significado da palavra, me agarrei a ele como se fosse a última tábua de salvação. Que sim, era exatamente aquilo. Cada dor, cada desconforto, cada pensamento intrusivo, tudo tinha uma explicação espiritual, uma lição a ser aprendida, um bloqueio energético a ser desfeito. E eu, desesperada por respostas, me agarrei a cada uma delas como se fossem verdades absolutas. Se meu estômago doía, era porque eu não estava digerindo a vida. Se sentia ansiedade, era porque meu chakra do plexo solar estava desalinhado. Se chorava sem motivo, era porque minha alma estava liberando memórias ancestrais. Nada era simples. Nada era normal. Tudo exigia uma cura, um ritual, uma meditação, um mantra. E assim, entre uma sessão de Kundalini e outra, entre um curso de intuição e outro, eu me afundei ainda mais nesse mundo. As pessoas ao meu redor viam uma mulher forte, determinada, bem-sucedida, uma fitness model, uma empreendedora, alguém que parecia ter tudo sob controle. Mas por dentro, eu era um poço de inseguranças, de culpas, de uma solidão que nem os cristais, nem os anjos, nem as canalizações conseguiam preencher. Eu me sentia como uma fraude, porque, por mais que tentasse, por mais que meditasse, por mais que libertasse minhas emoções, aquela sensação de vazio nunca ia embora. Era como se eu estivesse correndo em círculos, sempre buscando algo que nunca chegava. E então, veio o acidente. Não foi grave, mas foi o suficiente para me parar. Meu corpo, que antes era minha ferramenta de trabalho, minha fonte de orgulho, agora me traía. Eu não conseguia mais treinar, não conseguia mais competir, não conseguia mais me esconder atrás daquela imagem de perfeição. E foi nesse momento que a Kundalini se tornou minha nova obsessão. Se eu não podia me mover como antes, se não podia mais ser a mulher forte e invencível, então eu seria a mulher espiritual, a que dominava a energia, a que entendia os mistérios do universo. Comecei a fazer meditações de 40 dias, depois 90, depois 120. Cada uma prometendo algo diferente: prosperidade, amor próprio, cura emocional, conexão divina. E eu acreditava. Como não acreditar? Era tudo tão bonito, tão profundo, tão cheio de significado. Mas, no fundo, eu sabia que nada daquilo estava funcionando. Porque, por mais que eu me convencesse de que estava evoluindo, de que estava me curando, de que estava me tornando uma versão melhor de mim mesma, havia algo dentro de mim que continuava gritando. Algo que dizia: isso não é suficiente. Isso não é real. E, mesmo assim, eu insistia. Porque admitir que tudo aquilo era uma ilusão seria admitir que eu tinha desperdiçado anos da minha vida em busca de algo que nunca me completaria. Seria admitir que eu estava perdida, que eu não sabia quem eu era, que eu não tinha controle sobre nada. E foi então que, sem perceber, eu comecei a me isolar ainda mais. Afastei-me dos meus pais, como ela havia sugerido.
Afastei-me de amigos que não entendiam minha jornada espiritual, afastei-me até de mim mesma, porque, no fundo, eu não queria enfrentar a verdade, que eu estava sozinha, que eu estava exausta, que eu estava cansada de fingir que tudo estava bem. E, quanto mais eu me afastava, mais eu dependia desse mundo de autoajuda, de novas eras, de curas milagrosas. Porque era mais fácil acreditar em anjos do que em mim mesma. Era mais fácil culpar meus pais do que assumir a responsabilidade pela minha própria vida. Era mais fácil buscar respostas fora do que olhar para dentro e admitir que eu não tinha nenhuma. Até que um dia, sem aviso, tudo desmoronou. E foi só então que eu percebi, nada daquilo era amor próprio. Era apenas mais uma forma de me punir. Mais uma forma de me manter pequena. Mais uma forma de fugir da única coisa que eu realmente precisava enfrentar, a verdade. Para me levar até o paraíso que eu tanto buscava. E naquele momento, tudo parecia perfeito, como se o universo finalmente estivesse conspirando a meu favor. Mas a verdade é que eu estava apenas caindo mais fundo em uma armadilha que eu mesma havia montado. O retiro era lindo, cercado pela selva, com sons de pássaros e o cheiro úmido da terra. As pessoas sorriam, abraçavam, falavam sobre amor incondicional e cura. Eu me senti acolhida, como se finalmente tivesse encontrado meu lugar. Mas por trás daquela fachada de paz, havia algo mais sombrio. Algo que eu não queria enxergar. No primeiro dia, já me deram a ayahuasca. Eu não questionei. Não pesquisei. Não perguntei sobre os riscos. Apenas aceitei, porque, mais uma vez, estava convencida de que aquilo era o que eu precisava. Isso vai me curar, eu pensava. Isso vai me fazer amar a mim mesma. E então, quando a bebida começou a fazer efeito, eu percebi que não havia volta. Não foi uma experiência de luz. Não foi um encontro com o divino. Foi um mergulho em um pesadelo sem fim. Eu vi coisas que não consigo descrever, mas que me deixaram apavorada. Senti que estava sendo rasgada por dentro, como se algo estivesse tentando sair de mim, ou entrar. E o pior? Eu não tinha controle. Eu não podia parar. Eu só podia aguentar e esperar que acabasse. Quando finalmente voltei a mim, estava exausta, suja, com o corpo tremendo. E ao meu redor, as pessoas sorriam, como se aquilo fosse normal. Foi lindo, não foi, diziam. Você se curou. Mas eu não me sentia curada. Eu me sentia violada. Como se algo tivesse sido arrancado de mim sem permissão. E então veio a parte mais cruel, a culpa. Porque, no fundo, eu sabia que tinha sido eu mesma quem havia escolhido aquilo. Eu tinha pagado para estar ali. Eu tinha bebido a poção. Eu tinha ignorado todos os sinais de que algo não estava certo. E agora, ali estava eu, sozinha no meio da selva, me perguntando como tinha chegado àquele ponto. Mas o pior ainda estava por vir. Porque, depois daquela primeira noite, eu percebi que não estava sozinha em minha dor. Outras mulheres no retiro também tinham passado por experiências aterrorizantes. Algumas choravam. Outras tremiam. E todas nós tínhamos uma coisa em comum, estávamos lá porque alguém nos dissera que aquilo nos salvaria. E foi então que eu entendi, não era cura o que eles estavam vendendo. Era controle. Era poder. Era uma forma de nos manter dependentes, frágeis, sempre buscando a próxima solução mágica. E eu tinha caído direitinho na armadilha. E ali estava eu, parada na frente daquele lugar com um cartaz na mão, como se o destino tivesse me entregado um ingresso para um filme de suspense. Isso é tão espiritual, tão profundo, pensei, como se o universo estivesse sussurrando que eu precisava estar ali. E lá fui eu, rumo ao retiro, mergulhando na escuridão da noite, sem enxergar nada além da estrada sinuosa que me levava para o meio da selva. Quando acordei, a realidade bateu como um soco. Não havia luxo, nem conforto, nem aquele refúgio acolhedor que eu imaginara. Eram barracos improvisados, paredes finas, um chão de terra. Perguntei onde ficava o banheiro, e a resposta foi um gesto vago: onde você quiser. Foi aí que entendi, não era um retiro. Era uma provação. E eu, ingênua, aceitei aquilo como parte do processo.
Os dias se arrastaram entre práticas de Kundalini, meditações intermináveis e rituais que abriam portas que eu nem sabia que existiam. Ao meu redor, pessoas quebradas como eu, algumas repetindo a experiência, outras embarcando pela primeira vez. E então chegou o dia da cerimônia. A escuridão não era só da noite, era algo mais denso, como se o ar pesasse. As luzes pareciam apagadas de propósito, e o clima era de um presságio sinistro. Vestimos branco, como se isso fosse nos purificar. Cantamos mantras que não entendíamos, misturados a preces em hebraico, invocações de anjos e deuses que eu nunca havia ouvido falar. O altar era um emaranhado de símbolos, imagens e oferendas, e tudo ali me parecia errado, como se cada detalhe fosse um fio puxando para um lugar que eu não queria ir. Mas eu já tinha chegado até ali. Não podia voltar atrás. Então veio a ayahuasca. A avó, eles chamavam. Ela vai te curar. E eu bebi. No segundo em que o líquido amargo desceu pela minha garganta, o arrependimento me sufocou. O que eu fiz, pensei, enquanto a vergonha me consumia. E então veio a náusea, a vertigem, as visões. Vi minha mãe chorando, como se suas lágrimas fossem minhas, como se eu estivesse afogada nelas. Acordei confusa, exausta, sem saber se aquilo tinha sido real ou apenas um delírio. Mas não acabou ali. Vieram mais cerimônias, mais rituais, mais promessas de cura. Uma sweat lodge, como as dos nativos, mas adaptada por mãos que não entendiam seu verdadeiro significado. E eu, em nome da evolução espiritual, me submeti a tudo. No fim, não encontrei respostas. Só mais perguntas, mais vazio, mais confusão. Enquanto isso, em Costa Rica, um festival tomava conta da cidade. Você precisa ficar, todos diziam. É uma experiência única. Eu não tinha planos, não tinha carro, não tinha para onde voltar. Então estendi minha estadia, como se o universo estivesse me empurrando para mais uma armadilha. Consegui um ingresso, mesmo sem querer, e me vi cercada por pessoas que falavam em um amor e luz, mas cujos olhos brilhavam com algo muito mais sombrio. O festival era um circo de excessos. Corpos seminus, música alta, cheiro de suor e substâncias que eu não reconhecia. Durante o dia, parecia inofensivo, quase divertido. Mas quando o sol se pôs, a escuridão tomou conta de tudo. Não era mais um evento, era um espetáculo de possessão. Vi corpos se contorcendo, rostos se deformando, vozes que não eram humanas. E eu, no meio daquilo, com o coração acelerado, percebi, preciso sair daqui. Aquela noite me perseguiu. Uma paralisia do sono tão intensa que senti as sombras se movendo ao meu redor, como se o festival tivesse deixado marcas em mim. Mas eu não podia admitir. Afinal, eu era a garota da luz e do amor, não é? Então segui em frente. Fiquei em Costa Rica, trabalhando no retiro, alugando uma casa na praia, como se aquele fosse o meu novo lar. Nas redes sociais, tudo parecia perfeito, o pôr do sol, o mar, a vida de espiritual. Mas por dentro, eu estava mais perdida do que nunca. Praticava Kundalini todos os dias, mergulhava em rituais, fingia que estava curada. Mas o vazio não ia embora. A dívida aumentava, a incerteza crescia, e eu não tinha nenhum plano. Até que, um dia, voltei para o Canadá. E foi só então que percebi, eu não tinha encontrado a cura. Tinha encontrado apenas mais uma ilusão. E o pior de tudo? Eu ainda acreditava que, em algum lugar, havia uma resposta. Mesmo depois de tudo. Eu ainda acreditava que aquilo era o caminho. Que, se eu apenas me entregasse mais, se mergulhasse mais fundo, a resposta finalmente viria. Mas a verdade é que eu estava afundando em um poço sem fundo, onde cada ritual, cada cerimônia, cada guru de esquina só me puxava para mais longe de mim mesma. O Boat Hotel era o meu disfarce perfeito. Durante o dia, eu era profissional competente, a mulher que organizava eventos, resolvia problemas, sorria para os hóspedes enquanto eles tomavam seus coquetéis à beira da piscina infinita. À noite, porém, eu me transformava em outra pessoa. Uma buscadora desesperada, disposta a qualquer coisa em nome da cura. E o pior? Eu nem questionava mais.
Aceitava que a loucura era normal, que o medo era apenas um sinal de que estava no caminho certo. Até que um dia, o xamã dos cogumelos me levou para uma cerimônia particular na floresta. Ele disse que era um ritual de limpeza ancestral, que eu precisava me conectar com as energias da terra para liberar o que meus antepassados haviam deixado para trás. Mas, no meio da escuridão, enquanto eu estava deitada no chão com os olhos vendados, senti algo me observar. Não era uma presença divina. Era algo frio, calculista, que se aproximava devagar, como se estivesse me estudando. E então, sem aviso, ele começou a falar comigo não com palavras, mas com imagens, memórias que não eram minhas. Eu vi meu corpo se contorcer em posições que não eram naturais, ouvi risadas que não pertenciam a nenhum ser humano. E o xamã? Ele apenas sorria, como se aquilo fosse exatamente o que ele esperava. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que algo havia se grudado em mim. Não era só o cansaço, não era só a ressaca espiritual. Era como se uma parte de mim tivesse sido arrancada e substituída por algo vazio, algo que não pertencia ali. E o mais assustador? Eu ainda queria voltar. Ainda acreditava que, se eu apenas tentasse mais uma vez, tudo faria sentido. Mas então, algo mudou. Não foi um despertar súbito, não foi uma revelação divina. Foi algo muito mais simples, eu comecei a ter medo. Não um medo passageiro de uma cerimônia maluca, mas um medo profundo, visceral, o tipo de medo que te faz questionar tudo. E pela primeira vez em anos, eu olhei ao redor e percebi que não estava cercada de mestres espirituais, de almas iluminadas, de buscadores sinceros. Estava cercada de pessoas tão perdidas quanto eu, todas fingindo que sabiam o que estavam fazendo, todas se afogando no mesmo oceano de ilusões. E foi aí que eu entendi, não era a Costa Rica que estava me curando. Não eram os rituais, não eram os gurus, não eram as cerimônias. Era eu quem estava me afogando em tudo aquilo. E se eu não saísse dali, não sobraria nada de mim. Ele carregava algo diferente. Não era a paz dos gurus, não era a calma forçada das meditações guiadas, era uma quietude genuína, como se o próprio ar ao redor dele respirasse mais devagar. E eu, que já tinha me afogado em tantas vozes espirituais, em tantos sinais e mensagens, pela primeira vez em anos, senti algo que não era euforia, nem êxtase, nem possessão. Era alívio. E Sus não me oferecia respostas. Ele não falava de chakras, não invocava espíritos, não prometia iluminação. Ele apenas existia. E isso, por si só, era uma revolução. Eu o observava podar as plantas com uma atenção que parecia quase sagrada, mas sem nenhum ritual por trás. Ele não precisava de mantras para estar presente. Não precisava de cerimônias para sentir. E eu, que tinha passado anos acreditando que a cura vinha de fora de poções, de respirações, de entidades, comecei a me perguntar, e se a resposta sempre tivesse estado dentro de mim, mas não no sentido místico, não no despertar da serpente, não na abertura do terceiro olho? E se a resposta fosse simplesmente parar? Mas eu não sabia como parar. Eu tinha me tornado uma máquina de buscar, uma colecionadora de experiências, uma devota da próxima revelação. Então, quando a moeda caiu com o sim para Bali, eu fui. Porque, afinal, Bali era o próximo passo lógico, não era? Um lugar onde todos os buscadores acabavam, onde os retiros se multiplicavam como cogumelos depois da chuva, onde cada esquina tinha um xamã, um curandeiro, um mestre pronto para te vender a próxima verdade. Cheguei lá com a mesma sede de antes, mas agora com uma diferença, eu já não acreditava em nada daquilo. Ou melhor, eu acreditava demais e isso era o problema. Cada ritual, cada cerimônia, cada respiração forçada me lembrava daquela noite em que meu corpo se moveu sozinho, daquela voz que me disse que eu era um vaso puro. Eu sabia, no fundo, que não era poder. Era possessão. Mas, como um viciado em busca da próxima dose, eu voltava. Porque, no fundo, eu tinha medo do vazio. Medo de admitir que, depois de anos correndo atrás de algo, eu não tinha encontrado nada além de sombras. Em Bali, eu me joguei em tudo de novo. Participei de círculos de cacau, de danças sagradas, de meditações com cristais que prometiam alinhar minhas frequências.
E, em cada uma delas, eu senti a mesma coisa, um vazio disfarçado de profundidade. As pessoas ao meu redor falavam de conexão com o universo, de energias, de me despertares, mas eu só via rostos vazios, sorrisos forçados, uma busca desesperada por algo que nunca chegava. E eu era uma delas. A diferença é que eu já não conseguia mais fingir. Foi em uma dessas cerimônias que algo mudou. Não foi um sinal, não foi uma mensagem divina. Foi um momento de clareza tão simples que quase doeu. Eu estava sentado em um círculo, segurando a mão de uma mulher que chorava porque sentia a presença de seus ancestrais. E, de repente, eu percebi, ela não estava sentindo nada. Ela estava apenas desesperada para sentir. Assim como eu. Assim como todos nós. Naquele instante, eu entendi que não era Bali que me curaria. Não eram os retiros, não eram os cristais, não eram os mestres. Era eu. E eu não precisava de mais nada, precisava de menos. Menos rituais, menos buscas, menos vozes dizendo o que eu deveria ser. Precisava, pela primeira vez em anos, de silêncio. Então, eu fiz algo que nunca tinha feito antes. Eu parei. Não fui embora de Bali no dia seguinte, não fugi de volta para o Canadá. Eu simplesmente parei de procurar. Parei de me forçar a sentir, a acreditar, a me conectar. E, no meio daquele turbilhão de espiritualidade performática, eu encontrei algo que nunca tinha experimentado: paz. Não a paz dos gurus. Não a paz dos rituais. A paz de quem finalmente aceita que não sabe. E que, talvez, nunca precise saber. A me perguntar, e se tudo isso for apenas mais uma armadilha? Porque, veja bem, eu já tinha passado por cada uma delas. Cada promessa de cura, cada ritual, cada guru com sua verdade absoluta. E no fim, o que sobrava era sempre o mesmo vazio disfarçado de iluminação, de energia elevada, de alinhamento. Mas ali, naquele café em Bali, com aquele homem falando de Jesus como se fosse a coisa mais natural do mundo, algo em mim estremeceu. Não foi um arrepio espiritual. Foi um susto. Como se, pela primeira vez, alguém tivesse acendido uma luz num quarto que eu nem sabia que estava escuro. Eu voltei para o Canadá com mais perguntas do que respostas. Assisti aos sermões de Joel Osteen e senti aquele calor no peito, o mesmo que senti ao terminar uma aula de yoga, ao receber uma bênção de um xamã, ao ouvir um mantra. Mas havia uma diferença. Quando eu fechava o laptop, a paz não durava. Era como segurar água nas mãos, quanto mais eu tentava, mais ela escorria entre os dedos. E então veio a náusea. Não uma indisposição passageira, mas uma revolta do corpo, como se ele soubesse antes da minha mente que eu estava envenenando algo dentro de mim. Meu amigo, o que se casara com uma hindu, me disse aquilo com uma urgência que me assustou: eles ficam furiosos. Não eram palavras vazias. Ele falava de deuses que exigiam lealdade, que não perdoavam misturas, que se enfureciam quando você brincava com seus rituais sem entender as regras. E eu, que sempre achei que espiritualidade era um buffet livre, pegue o que quiser, misture à vontade, de repente me vi diante de uma verdade incômoda: eu não sabia de nada. Nem do que estava invocando, nem do que estava afastando, nem do que, exatamente, estava me usando como porta de entrada. Parei de cantar. Parei de ensinar os workshops de chakras. Mas não parei de buscar. Porque, no fundo, eu ainda acreditava que a resposta estava em fazer algo: meditar mais, jejuar mais, servir mais, merecer mais. Até que um dia, exausta, eu me sentei no chão do meu apartamento e chorei. Não um choro bonito, daqueles que limpam a alma. Um choro feio, de quem percebe que passou anos correndo em círculos, perseguindo sombras que ela mesma projetava na parede. Foi então que ouvi, pela primeira vez, a palavra graça. Não como um conceito abstrato, mas como algo que acontece quando você para de lutar. Quando você admite que não tem controle. Quando você olha para o caos que criou e, em vez de tentar consertá-lo, diz: eu não sei o que fazer. Mas você sabe. E, pela primeira vez, algo respondeu. Não com fogo, não com visões, não com uma lista de regras. Mas com um silêncio tão profundo que eu soube:
sem dúvida, que não estava mais sozinha. Foi assim que me vi de volta àquela espiral, como se cada porta que eu abria só me levasse a um lugar mais escuro. E o pior? Eu sabia. No fundo, eu sabia que não devia estar ali, que cada respiração forçada, cada movimento calculado, cada ritual que eu repetia como um mantra vazio só me afastava mais do que realmente importava. Mas a voz que sussurrava, não faça isso, era abafada pelo barulho da minha própria teimosia. Como vou dizer não agora? As pessoas já pagaram. Eu já me comprometi. E assim, como quem assina um contrato com o próprio medo, eu voltei. E lá estava eu de novo, mergulhada até o pescoço em algo que não era para mim. O homem com quem eu dividia a liderança do retiro falava de energia masculina e feminina como se fossem fórmulas mágicas, citava Joe Dispenza como se fosse um profeta, e eu, que antes só queria paz, me via arrastada de volta para aquele redemoinho de técnicas, de práticas, de promessas vazias que eu já conhecia tão bem. Dessa vez vai ser diferente, eu dizia a mim mesma. Eu só vou observar. Não vou me envolver. Mas o corpo não mente. No segundo em que comecei a forçar a respiração, a alongar os limites do que eu achava que podia controlar, tudo desmoronou. De novo. Quando voltei para o Canadá, a vida que eu tinha começado a reconstruir estava em ruínas. Não eram só as coisas externas, o trabalho, as relações, os planos. Era algo mais profundo. Era como se, ao abrir aquelas portas, eu tivesse deixado entrar algo que não queria mais sair. E então, como um vício, eu voltei a me afogar no que me destruía. Talvez eu precise disso, pensava, enquanto inventava minhas próprias técnicas, misturando respiração com alongamentos, tantra com força de vontade, como se eu pudesse domar o caos com mais caos. Talvez eu só não tenha encontrado a fórmula certa ainda. Mas a verdade é que eu estava exausta. Exausta de lutar, exausta de fingir que estava no controle, exausta de ouvir vozes que não eram a dele. E então veio o trabalho na empresa de cripto. Eu não entendia nada daquilo, mas aceitei porque o dinheiro era bom. E porque, no fundo, eu ainda acreditava que podia separar as coisas, que podia vender uma ideia sem me vender junto. Mas não demorou para que me vissem como uma espécie de guia espiritual da equipe. Vamos fazer Kundalini, eles disseram. E eu fui. Porque, mais uma vez, eu disse sim quando deveria ter dito não. A viagem para a Califórnia foi o ponto de virada. Ou melhor, o ponto em que tudo desmoronou de vez. A caminhada com cogumelos, a música, os corpos se contorcendo como se algo os movesse por dentro, e eu, no meio de tudo, sentindo o mesmo medo antigo, a mesma certeza de que não pertencia àquele lugar. Mas desta vez, algo foi além. Desta vez, eu comecei a me mover. Não por escolha, não por técnica, mas como se algo dentro de mim estivesse sendo puxado para fora, como uma cobra saindo da pele. E doía. Doía como se cada vértebra estivesse se quebrando, como se algo estivesse me estrangulando por dentro. Até que, no meio daquela agonia, uma voz, não a minha, não a deles, disse, larga. E quando larguei, caí de costas, os braços abertos, e vi. Não uma luz, não um símbolo, não uma energia abstrata. Vi ele. Vi o Cristo na cruz, e naquele instante soube, com uma clareza que queimava mais do que qualquer dor, que era por mim que ele estava ali. Não por uma ideia, não por uma filosofia, não por uma prática. Por mim. E chorei. Chorei como quem finalmente entende que nunca esteve sozinha, mesmo quando insistiu em se perder. Mas o mundo não para. As pessoas ao redor me puxaram de volta, como se eu tivesse feito algo vergonhoso. Você está assustando todo mundo, disseram. E eu me calei. Porque, no fundo, eu ainda não sabia como explicar o que tinha acontecido. Ainda não sabia como dizer que, pela primeira vez, eu tinha sentido a graça, não como um conceito, mas como um abraço que me pegou no chão. Voltei para o Canadá com mais perguntas do que respostas. Saí da empresa de cripto, mas não saí do ciclo. Aceitei trabalhar em outro estúdio de yoga, mesmo sabendo que era errado. Só até março, eu dizia a mim mesma. Só até o contrato acabar. Mas o corpo sabe. O corpo sempre sabe.
Eu adoeci. Não de uma doença qualquer, mas de uma exaustão tão profunda que parecia que algo dentro de mim estava se apagando. E então veio março de 2020. O mundo parou. As fronteiras se fecharam. E eu, que planejava fugir para as montanhas da Colômbia, me vi preso em um lugar que não era nem aqui nem lá, sem saída, sem desculpas, sem nada a que me agarrar. Foi então que parei. Não por escolha, mas porque não havia mais para onde correr. Parei de forçar a respiração. Parei de escrever diários como se as palavras pudessem consertar o que estava quebrado. Parei de fingir que sabia o que estava fazendo. E, no silêncio que sobrou, pela primeira vez em anos, ouvi algo que não era medo. Não era confusão. Era um convite. E, dessa vez, eu não disse não. E ali estava eu, de joelhos no chão frio do banheiro, com o peso do mundo esmagando meu peito como se cada respiração fosse um esforço sobre-humano. As paredes pareciam se fechar, a escuridão não vinha de fora, mas de dentro, um vazio que nenhum ritual, nenhuma música, nenhum incenso ou sal grosso conseguia preencher. Eu já tinha tentado de tudo: círculos da lua, portais numerológicos, cerimônias com cogumelos, banhos de ervas, até mesmo aquele busto de Jesus que encontrei no porão e que, de repente, parecia me encarar como se soubesse de algo que eu ainda não sabia. Mas nada disso funcionava. Porque o problema nunca esteve no ambiente. Estava em mim. E então, naquele momento em que não havia mais forças, em que até a ideia de continuar respirando parecia uma piada cruel, eu simplesmente desabei. Não foi um pedido elegante, não foi uma oração bonita, cheia de palavras certas. Foi um grito rasgado, um eu não aguento mais, que saiu de um lugar tão profundo que nem eu sabia que existia. E foi ali, no meio do desespero, que algo aconteceu. Não foi um trovão, não foi uma luz cegante, foi um silêncio. Um silêncio tão absoluto que, de repente, eu consegui ouvir. Não eram vozes, não eram mensagens cifradas, não era o eco dos meus próprios pensamentos repetindo as mesmas mentiras de sempre. Era ele. E pela primeira vez, eu realmente escutei. Não foi como nos livros, como nos testemunhos que eu ouvia nos sermões. Não houve uma transformação instantânea, um milagre visível, uma cura com data e hora marcada. Foi mais simples, e mais profundo, do que isso. Foi como se alguém tivesse tirado um peso de cima dos meus ombros que eu nem sabia que carregava. A ansiedade, aquela companheira constante que me dizia que eu nunca seria suficiente, que eu precisava controlar tudo, que eu tinha que purificar cada centímetro do meu espaço e do meu corpo, ela se dissolveu. Não aos poucos, não com esforço, mas como um castelo de cartas que desmorona com um único sopro. E o mais incrível? Eu nem precisei pedir. Ele já estava ali, esperando que eu parasse de lutar contra a corrente e me deixasse ser carregada. A bulimia, que me acompanhava desde os 13 anos, sumiu. Não como algo que eu superava com terapia ou força de vontade, mas como um pesadelo que termina quando você acorda. De um dia para o outro, a compulsão, a culpa, o ciclo interminável de comer e vomitar, de odiar meu corpo e me punir por existir, tudo isso simplesmente acabou. Eu olhava para a comida e não sentia mais aquele medo irracional, aquela necessidade de controlar. Eu olhava para o espelho e, pela primeira vez, não via um inimigo. E o mais surpreendente? Eu não senti falta. Não houve abstinência, não houve recaída, não houve aquela voz sussurrando que eu precisava voltar aos velhos hábitos. Foi como se uma parte de mim que estava doente tivesse sido arrancada pela raiz, e no lugar dela tivesse nascido algo novo, algo que respirava sem esforço, que existia sem culpa. Mas não foi só isso. A masturbação, que eu usava como válvula de escape, como uma forma de aliviar a solidão ou a ansiedade, perdeu o poder sobre mim. Não porque eu me forcei a parar, não porque me enchi de vergonha ou de regras, mas porque, de repente, eu não precisava mais daquilo. O vazio que eu tentava preencher com prazer rápido, com distrações, com rituais de purificação, foi preenchido por algo maior. Algo que não exigia nada em troca, que não me fazia sentir suja ou insuficiente depois. Algo que, pela primeira vez, me fazia sentir completa. E então veio a Austrália.
Ou melhor, a não Austrália. Porque no dia em que assinei o contrato para alugar minha casa e comprar a passagem, as fronteiras se fecharam. E eu soube, no fundo, que não era coincidência. Que era proteção. Que era ele dizendo: você não precisa fugir. Você não precisa mais procurar respostas em lugares distantes, em práticas espirituais, em pessoas ou em substâncias. Você já está onde precisa estar. E eu acreditei. Não porque foi fácil, não porque de repente tudo fez sentido, mas porque, pela primeira vez, eu não estava mais sozinha na minha própria mente. Aquele outubro foi o fim de uma guerra que eu nem sabia que estava lutando. E o começo de algo que eu nem sabia que era possível: paz. Não a paz dos livros de autoajuda, não a paz dos mantras ou das meditações guiadas, mas uma paz que não depende das circunstâncias, que não se abala com as tempestades, que não some quando a vida fica difícil. Uma paz que é como um rio, constante, profunda, impossível de conter. E o melhor de tudo? Eu não precisei fazer nada para merecê-la. Só precisei parar. Só precisei dizer sim. E ele fez o resto. Por causa daquele curador que me disse que eu precisava fazer aquilo. Fui libertada daquilo e nunca mais toquei naquilo. Eu fumava maconha. Nunca mais encostei nela. E foi como se, naquele exato momento, as escamas caíssem dos meus olhos. De repente, eu conseguia ver. Ver tudo o que tinha feito, tudo em que estava envolvida, e como nada daquilo estava certo. Não tinha amigos cristãos. Não conhecia ninguém. Era literalmente uma jornada de confiar apenas no Senhor. Pedi uma Bíblia pela Amazon. Comecei a lê-la e a fazer o que podia. Lembro que o aplicativo Bíblia App foi uma mão na roda. Saí das redes sociais. Comecei a devorar as Escrituras como quem busca ar depois de afogar. Mas, acima de tudo, quando aquilo aconteceu, quando finalmente tive aquela paz, aquela que ninguém podia tirar de mim, era como se eu não conseguisse explicar para ninguém. Queria gritar dos montes, mostrar ao mundo inteiro: isso é real. A única forma de encontrar a paz que todos buscamos é através de Jesus Cristo. Eu queria contar para o mundo, mas nem sabia como. E o inimigo, claro, não ficou parado. Lembro de ataques sérios enquanto dormia, sufocamento, paralisia do sono, coisas intensas, assustadoras. Era um período de descida, ainda. Então, liguei para minha tia. Ela tinha um grupo de estudo bíblico com uma ministra, e essa mulher fez uma chamada de vídeo comigo e orou. Foi ali que aprendi a me cobrir, a me proteger no sangue de Jesus, a entender um pouco sobre guerra espiritual, algo que eu nem sabia que existia. Comecei a aprender sozinha, e as coisas ficaram mais fáceis. Os ataques continuavam, mas Deus era maior. Sua misericórdia, sua graça, sua força, tudo vinha dele. E minha fé? Era inabalável. Depois de ter sido tão obediente ao novo caminho em busca de cura, agora que a tinha encontrado, não ia soltar. Não importava o que viesse. Eu só seguia em frente. Deus, como sempre, revelava tudo no tempo certo. Lembro de pensar: eu nem sei como cheguei a ouvir sobre libertação. Na verdade, antes mesmo de saber o que era, tive um sonho em que estava fazendo libertação em outras pessoas. Não fazia ideia do que significava. Mas em algum momento, olhei para trás e pensei: eu fiz tanta coisa. Preciso de libertação. Preciso de ajuda. Não sabia como buscar, não conhecia ninguém. Tudo era novo. Comprei um livro, comecei a jejuar e orar sozinha. E então, como quem não tem outra opção, fui pesquisar no Google, Ministério de Libertação. Encontrei um. Talvez seja esse, pensei. E, como se fosse um sinal, minha tia, a mesma que tinha me acompanhado nessa jornada, disse: o pastor de uma amiga minha faz libertação. Aqui está o número dele. Ela ligou, ele veio, e fez uma sessão comigo. Nunca tinha visto uma libertação antes. Não sabia como era. Hoje vejo na TV, mas a minha não foi dramática como aquelas. Ainda assim, foi poderosa.
Muita conversa, muitas coisas sendo trazidas à tona, coisas que eu nem imaginava que tinham me levado até onde cheguei. Como o fato de minha avó ter se envolvido com essas práticas, ter experimentado a ayahuasca depois de um trauma. Ou que, quando eu tinha 8 meses, minha mãe me levou a um curandeiro que fez um ritual de círculo ao meu redor. Eu não fazia ideia. Mas o Espírito Santo começou a revelar tudo. E eu só conseguia pensar, uau! Quando chegou a hora de ele orar por mim, fiquei surpresa. Aquela coisa começou a se mover dentro de mim de novo. E, mais uma vez, eu não conseguia controlar. Quando ele orou, aquilo se mexeu. Era desconfortável, estranho. Mas, pela primeira vez, aquilo saiu. Não foi embora de vez, eu ainda senti a presença, mas continuei lendo a Bíblia, buscando a Deus, vivendo minha nova vida. Até que, meses depois, já frequentando uma igreja, conheci uma mulher que me contou sua experiência. Ela disse que, quando foi a uma igreja, seu corpo começou a se contorcer como uma cobra, porque também tinha praticado yoga e outras coisas. E que, depois da libertação, ficou livre. Foi aí que me lembrei, aquilo ainda se movia em mim. Nunca tinha saído completamente. Então, decidi que precisava de mais uma libertação. Me inscrevi, fui, e, dessa vez, aquilo saiu de vez. Foi incrível. Todo esse processo foi uma evolução. Passei por um arrependimento genuíno, não aquele de palavras vazias, mas o que dói, que queima, que te faz enxergar o peso do que você fez e se afastar de vez. As coisas começaram a mudar. Continuei buscando a Deus, e um dia pensei, vou jejuar. Não contei para ninguém. Não queria atenção. Jejuava porque queria mais dele. Só a Bíblia ia me sustentar. E ele sustentou. O jejum durou 16 dias, eu não planejava, mas só queria mais, e ele ia me dando força. Semanas depois, as coisas começaram a se ajeitar na minha vida. De repente, consegui o emprego que estava em espera. E o versículo que me sustentou naquele ano, enquanto eu era como um bebê recém-nascido aprendendo tudo, foi Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Esse versículo se tornou um pilar. Mesmo quando não ouvia, eu confiava. No começo, nem sabia orar direito. Então, inventei uma música, ensina-me a orar, ensina-me. Falava com ele como se estivesse conversando com um amigo. E, em meus momentos a sós, pensava, sei que não estou sozinha, porque tenho você. Mas, Deus, eu realmente gostaria de ter amigos cristãos. E, aos poucos, Deus foi me presenteando com pessoas que caminhavam na mesma direção. Ele não apenas me deu amigos cristãos, mas restaurou até mesmo os anos que o inimigo havia roubado da minha família, da minha história e dos nossos relacionamentos. Hoje, vejo que ele devolveu tudo em dobro, multiplicado, e minha vida já não me pertence mais. É dele. Pertence a ele, e toda a glória é sua, porque eu não sei onde estaria. Não sei se estaria aqui. O coração se aperta quando penso em quantas pessoas, só no ano passado, tiraram a própria vida. Isso poderia ter sido eu. Se eu tivesse continuado no mesmo caminho, talvez não estivesse aqui para contar essa história. E é por isso que sou tão grata. Grata por tudo, mesmo quando as bênçãos não são o motivo. Não estou nisso pelas recompensas, mas por quem ele é e pelo que fez. É um presente tão imenso que temos ao alcance das mãos. A salvação é gratuita, é simples, não exige rituais, cerimônias ou esforços sobre-humanos. Basta aceitar. E oro por aqueles que ainda estão onde eu estive. Seja lutando contra um transtorno alimentar, mergulhados no ódio a si mesmos ou buscando preencher o vazio com filosofias vazias. Eu conheço esse vazio. Sei como é tentar tapá-lo com coisas de fora, quando a única resposta está dentro, em Deus. Por isso, oro por eles, porque já estive lá. E há dias, como hoje, em que me quebro em lágrimas de adoração, como uma criança, porque lembro de onde ele me tirou. Lembro do fundo do poço de onde ele me arrancou, e sei que se fez isso por mim,
pode fazer por qualquer um. Por mais perdida que eu estivesse, por mais longe que estivesse, do outro lado do mundo, Jesus me encontrou. Ainda guardo comigo um pedaço de revista que rasguei em Bari, depois de ser apresentada a ele. Era uma página com o nome Jesus, e eu a guardei como um tesouro. Ele me achou lá, sozinha, no outro extremo do planeta, e me mostrou que nunca estive abandonada. Sou tão grata. Deus é tão bom, tão misericordioso, tão fiel. Ele é meu tudo, meu sustento, meu provedor, minha força. Tudo o que tenho, tudo o que sou, é por causa dele. E ele é minha razão de viver. Tenho um emprego, claro, mas essa não é minha verdadeira vocação. Minha missão é ser embaixadora de Cristo por onde passo. Levar o amor dele a quem precisa, porque sei o que ele fez por mim. E neste mundo quebrado, ferido, faminto de amor verdadeiro, precisamos desesperadamente do Pai. Então, onde quer que eu vá, compartilharei sua graça, sua esperança, sua luz. E se alguém que está assistindo se identifica com essa busca, com essa sede de cura, de amor genuíno, saiba, Deus não deseja que ninguém se perca. Ele quer que todos tenham vida eterna nele. E se você quiser entrar em contato, pode me encontrar por e-mail em info@lorinacancruz.com ou no Instagram, @loretacancruz. Essas são as melhores formas de me achar. Agora, quero orar por você que talvez esteja no mesmo lugar em que eu estive. Pai Celestial, primeiro, agradeço por essa oportunidade de dar-te toda a glória ao compartilhar minha história. Porque, Senhor, sem ti, eu não estaria aqui. Então, te louvo e te agradeço. E agora, oro por cada pessoa que está ouvindo, mesmo aquelas que ainda não ouviram, mas que o Senhor tocará. Pai, eu sei que elas precisam de um encontro contigo. Há um vazio nelas, um buraco que só tu podes preencher. Então, peço que as atraias, como me atraíste. Que despertes nelas a curiosidade de te buscar, de clamar pelo teu nome. Senhor, eu conheço a dor de estar quebrada, perdida, usada, buscando respostas em lugares errados. E sei que só tu, Jesus, és o caminho. Então, onde quer que elas estejam, seja qual for a luta, toca nelas, Pai. Toca onde dói, onde falta, onde há necessidade. Tu és tão fiel, tão paciente conosco. E se, por meio deste testemunho, apenas uma vida for alcançada, uma alma for salva, já valeu a pena. Porque nada do que passamos é em vão, tudo é para a tua glória. Obrigado, Pai, por nos usares. Obrigado pelo poder dos nossos testemunhos, porque ninguém pode apagar o que vivemos contigo. Então, continuamos a te adorar, a te servir, a crescer em ti, porque tu estás tocando vidas através dessas histórias. Em nome de Jesus, amém.